Psicopata versus sociopata, qual é a diferença? Quando pensamos nas palavras psicopata e sociopata, muitas vezes achamos que elas significam a mesma coisa. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existem grandes diferenças entre os dois. Embora pareçam semelhantes, na verdade são muito diferentes. A psicopatia e a sociopatia são classificadas como transtornos de personalidade antissocial. E embora ambos os distúrbios compartilhem características semelhantes, há uma série de traços que os diferem um do outro. Para entender melhor a psicopatia e a sociopatia, aqui estão as principais diferenças entre as duas. O cérebro. Uma das distinções mais importantes entre psicopatas e sociopatas é como eles são criados. A maioria dos psicólogos dirá que a psicopatia é um distúrbio com o qual você nasce. Isso implica que o distúrbio é transmitido por meio de codificação genética e, se um membro de sua família for classificado como psicopata, você pode muito bem estar carregando as mesmas características que o classificaram como um. A pesquisa médica mostrou que a função cerebral de um psicopata é criticamente diferente da de indivíduos normais devido ao fato de seus cérebros serem estruturados de maneira diferente. Muitos psicopatas são acompanhados por uma falta geral de regulação emocional e também têm dificuldade em controlar seus impulsos. E se tratando de sociopatas, eles nascem sem nenhum distúrbio. A sociopatia é mais um comportamento aprendido que é influenciado pelos fatores ambientais da vida do indivíduo. A maioria desses fatores ambientais tem a ver com traumas de infância, histórico de abusos ou como eles foram criados. Como resultado de sua educação, um número bastante grande de sociopatas tende a ser ainda mais impulsivo do que psicopatas, e gastam menos tempo calculando suas decisões e como agirão sobre elas. Estabilidade emocional e tendências criminais. Os psicopatas são frequentemente mais propensos a cometer crimes devido ao fato de não terem os sentimentos básicos de empatia aos quais a maioria das outras pessoas está acostumada. Eles podem ser muito astutos e manipuladores, e podem gastar muito tempo calculando suas ações. Os psicopatas são vigaristas conhecidos e muitas vezes cometem crimes de colarinho branco, como fraude ou lavagem de dinheiro. Eles planejam cuidadosamente suas ideias e muitas vezes usam um comportamento agressivo para obter o que querem de alguém. As duas emoções básicas que a maioria dos psicopatas tendem a não ter são medo e angústia. Por exemplo, se você andasse por trás de alguém e batesse palmas atrás da cabeça, eles provavelmente pulariam e ficariam bastante assustados. Mas os cientistas aprenderam que, se você fizer o mesmo com um psicopata, ele permanecerá neutro e calmo, parecendo não ser afetado pela ação. Os psicopatas tendem a ser muito calmos e controlados sob pressão, e muitas vezes compartilham uma característica comum que os cientistas chamam de resiliência ao caos. Isso significa que os psicopatas prosperam em situações que outras pessoas normalmente achariam altamente estressantes. Os psicopatas têm facilidade em manter a calma e são meticulosos no planejamento de seus passos. Isso os torna mais ameaçadores para os outros e permite um registro criminal cada vez mais perigoso. Quando se trata de sociopatas, eles são mais nervosos com as coisas e fáceis de serem levados ao limite, apesar do traço comum que compartilham com os psicopatas, uma aparência astuta e encantadora. Embora os psicopatas gastem bastante tempo planejando suas atividades, os sociopatas são mais impulsivos e suas ações são mais erráticas do que as dos psicopatas. Os sociopatas tendem a ter um problema geral com a raiva, levando-os a ataques aleatórios de raiva do nada. A agressividade que os acompanha, junto com sua incapacidade de lidar com o estresse, permite uma tendência a criar situações perigosas. Os sociopatas não são apenas hostis, mas são mais propensos a interpretar o comportamento de outras pessoas como hostil, o que os influencia a se vingar. Muita dessa raiva que deriva da sociopatia resulta em agressão contra os outros de maneiras prejudiciais e às vezes até mortais. E como os sociopatas são menos meticulosos e menos cuidadosos com suas ações, os crimes que cometem geralmente são descuidados e menos pensados. Interações sociais. Os psicopatas são muito manipuladores e imperiosos.
Eles sabem como mascarar sua verdadeira natureza e usar seu caráter encantador para influenciá-lo a dar o que eles querem. Indivíduos classificados como psicopatas às vezes passam muito tempo praticando suas técnicas de manipulação. Eles podem parecer completamente normais e confiáveis, que é o que atrai você para a teia deles. Muitos psicopatas conquistam carreiras de sucesso e de alto nível, como gerenciar uma empresa, administrar um negócio ou se tornar um CEO. Eles tendem a ser extremamente inteligentes e sabem como se expressar para enganá-lo e fazê-lo confiar neles. Sem mencionar que os psicopatas geralmente também são muito bons em ler as emoções das pessoas. Eles são incrivelmente habilidosos em fingir suas emoções e sentimentos, e usam o que sabem sobre emoções para aprender como manipulá-lo com sucesso para seu próprio ganho pessoal. Os sociopatas não são tão talentosos quando se trata dessas habilidades de leitura. Como os sociopatas são muito desajeitados e evitam a interação social, outros indivíduos simplesmente os rotulam como estranhos ou um pouco fora da casinha. Quando um sociopata é acusado de fazer algo errado pelos padrões sociais, ele geralmente culpa os outros por seu mau comportamento. Os sociopatas também tendem a deixar claro para todos que eles estão preocupados apenas consigo mesmos. E ao contrário dos psicopatas, os sociopatas tendem a ter grandes dificuldades em manter os empregos, devido ao fato de serem tão pouco confiáveis e grosseiros. Consciência. Ao aprender a entender as diferenças entre um psicopata e um sociopata, devemos primeiro entender as diferenças entre suas consciências. A consciência desempenha um papel muito importante para determinar se alguém é ou não um psicopata ou um sociopata. Psicopatas não têm consciência. Não há nada em seu cérebro que lhes diga que o que estão fazendo é errado. Se um psicopata mentisse para você para obter seu dinheiro, ele não sentiria pena disso. Nem culpa. Em vez disso, ele simularia as emoções aprendidas de um indivíduo inocente para evitar problemas. Sociopatas são meio diferentes. A principal diferença de consciência entre psicopatas e sociopatas é que os sociopatas realmente têm consciência. Essa consciência, no entanto, é extremamente vaga e sem regras. Quando um sociopata se comporta mal ou comete um crime, ele pode reconhecer que está errado, mas isso não o impedirá de continuar cometendo a ação. Relacionamentos. Como os psicopatas usam as pessoas para seu próprio ganho pessoal, eles têm dificuldade em formar relacionamentos ou ligações profundas com outros indivíduos. Em vez de enfrentar o problema, eles formam relacionamentos falsos ou superficiais sobre os quais tendem a ter mais controle. Eles aprendem a manipular o outro de forma significativa ao longo do tempo, enquanto mascaram suas qualidades sádicas. As pessoas comuns são vistas pelos psicopatas como peões em um jogo de xadrez ao longo da vida. Os psicopatas conhecerão suas peças, para que possam movê-las cuidadosamente de acordo, para seu próprio benefício. Embora os sociopatas tenham grandes dificuldades em formar relacionamentos e apegos com os outros, eles ainda podem formar e manter relacionamentos. Eles simplesmente não são muito saudáveis. Os relacionamentos podem ser amizades, conhecidos, relacionamentos com a família ou até mesmo relacionamentos românticos. Os sociopatas têm dificuldade em manter seus relacionamentos por causa de quão emocionalmente erráticos eles são. E embora os psicopatas possam imitar o comportamento de outras pessoas e retratar um estilo de vida aparentemente saudável e feliz, os sociopatas não representam essa vida. Eles geralmente não se importam como são vistos pelos outros no mundo exterior. Tanto psicopatas quanto sociopatas são incapazes de retratar significativamente sentimentos de empatia e bom senso, e ambos têm problemas para se relacionar com emoções humanas normais, e é isso que torna cada um extremamente imprevisível e muitas vezes perigoso. No entanto, é importante notar que, embora essas pessoas possam parecer assustadoras e perigosas, nem todas são. A violência não está presente em muitos indivíduos que sofrem de psicopatia ou sociopatia, mas muitas vezes fica no fundo de suas mentes, esperando para ser despertada. Dito isso, psicopatas e sociopatas estão em toda parte e podem apresentar riscos para a nossa sociedade, porque muitas vezes eles se esforçam ao máximo para viver uma vida aparentemente normal enquanto lidam com seu transtorno.
Queremos saber o que você acha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe, para que possamos continuar produzindo mais conteúdos como esse. Para mais vídeos, clique no botão de inscrição e lembre-se de clicar no sino de notificação. E não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Muito obrigado por assistir.